Você já se sentiu ansioso, mas teve dificuldade de dizer isso para alguém? Olá, eu sou a Sandra Nascimento, sou psicóloga e hoje a gente vai falar por que é tão difícil falar sobre a ansiedade. Bora pro vídeo de hoje? Por que é tão difícil falar sobre a ansiedade? Bom, esse tema de vídeo eu tive porque assistindo o BBB eu vi uma parte ali que o Diego Hipólito ele teve alguns momentos de crise de ansiedade. E a dificuldade dele em falar para as pessoas o que ele estava sentindo. E isso, né, me trouxe ali a reflexão que realmente é muito comum. As pessoas quando vêm até a terapia, elas vêm dizendo que muitas pessoas, até da família, não sabem que elas sofrem de ansiedade. Elas tentam estender isso e esconder o mais longo possível. Em alguns momentos, né, os comportamentos vão dando sinais de que tem algo de errado. E essa pessoa vai falando que é cansaço, que está preocupada com alguma coisa, mas não quer admitir que realmente está sofrendo com a ansiedade, não quer pedir ajuda. E por que será que algumas pessoas têm essa dificuldade? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar mais sobre isso. Uma questão dessa dificuldade talvez seja um medo de parecer fraco, um medo de parecer fraca, de ser julgado. Né? Em algum momento você já sentiu esse medo de ser julgado, de passar ali na sua cabeça que ninguém ia entender o que você estava sentindo? Talvez talvez essa seja a questão de que as pessoas escondam o que está sentindo, por acreditar que o outro não vai conseguir compreender o que você está sentindo. E se você tem passado por isso, hoje é importante você olhar que você não está sozinho, que você pode sim ter alguém de apoio com você, que tem muitas pessoas que passam por isso. E essas pessoas que passam por isso pode também ser o seu apoio. Você pode conhecer essas pessoas, você pode estar mais perto dessas pessoas, você pode se sentir compreendido, se sentir compreendida. E no vídeo de hoje eu vou te dar dicas aqui também para você mudar a situação, para você conseguir olhar a ansiedade de uma outra forma e erguer a mãozinha e pedir ajuda. Falar sobre a ansiedade é um dos primeiros passos para a gente lidar com ela. Mas muitas vezes também pode ser sim desafiador. Hoje aqui, com esse vídeo, vamos explorar aí algumas razões que a gente pode encontrar para ser mais fácil, para você se sentir mais à vontade, para lidar nessas situações. Então, a gente ainda vive em uma sociedade que valoriza muito a produtividade acima de tudo. E falar que você é ansioso pode ser confundido como falta de produtividade, como preguiça, né? Então, as pessoas se sentem ali muito julgadas no momento quando vai falar sobre esse assunto. Sentem que pode soar ali como uma falta de competência e não que ela está passando por um momento de muita ansiedade. Quantas vezes você já ouviu dizer, né? Ah, a ansiedade é frescura. Quem fala, quem tem essa fala é porque não entende o que é ansiedade. Nunca passou por uma crise forte de ansiedade, porque ansiedade todo mundo tem, mas nunca passou por um momento desafiador ali da vida, uma crise forte. Ou não entendeu, né? Ou às vezes passou e não entendeu que aquilo eram sintomas de ansiedade. Quando você ouve alguém falando isso, pode ali trazer para você de que você não pode se abrir com essa pessoa. E você vai ser julgada, você vai ser julgado se você falar o que você está sentindo. A falta de autocompreensão também é muito forte. Né? Muitas pessoas não conseguem entender, não conseguem nomear o que está sentindo. Consegue observar que às vezes o coração ali está mais acelerado, que está cansada, consegue entender que falta foco, consegue entender que tem muitos pensamentos na cabeça e não consegue colocar tudo em ordem, consegue entender partes ali desses sintomas, mas começam a acreditar que é pela correria, né, por estar trabalhando muito, por estar preocupada, por estar pensando
em várias coisas que está acontecendo na vida e não consegue nomear todos esses sentimentos e olhar que isso são sintomas de uma ansiedade. E quais são os impactos de não falar sobre a ansiedade, de não falar o que você está sentindo, de não falar as suas emoções? O primeiro impacto é o acúmulo das suas emoções. Tudo para você pode ser como uma panela de pressão. Uma hora ela vai explodir. E aí, o que pode acontecer quando ela explodir? Né? Você pode ter muitos sintomas físicos e muitos sintomas mentais por conta disso. Então, isso que acontece quando você acumula muitas das suas emoções. Você acaba também vivendo um isolamento emocional. Quando você vai guardando ali para você, você vai se sentindo cada vez mais sozinho. Sendo que você poderia expressar o que você está sentindo para outra pessoa e às vezes até se identificar com outra pessoa. Porque outra pessoa, às vezes até próximo de você, está vivendo a mesma situação que você, o mesmo momento que você. Também está aprendendo a entender a sua ansiedade, como você. Então, talvez juntos vocês iriam conseguir entender até melhor, encontrar outras estratégias para lidar, olhar uma história do outro e quem sabe aprender com a história do outro. Quem sabe um poderia motivar o outro com sua história. E como começar a falar sobre a ansiedade? A primeira coisa é você encontrar alguém de confiança. Encontre alguém que você confia para falar sobre isso. Ou pode ser até um terapeuta, né? Às vezes terapeuta ainda você não confia porque você nem conhece. Mas pode ser uma indicação, né? Pode ser uma busca no Google, pode ser diversas maneiras. E cada sessão que você for fazendo, né, essa confiança vai aumentando para você conseguir expressar mais o que você está sentindo. E, né, um terapeuta está ali para te ajudar sem julgamento. Então, esse é o propósito de tudo, te guiar, né? Ter uma pessoa para te guiar sem julgamento. Então, se você não conseguir nesse momento terapeuta, mais um amigo, então tente encontrar aquele amigo que não te julgue, né? Que só te ouça nesse momento. Se você tem muita dificuldade de como falar que você está se sentindo ansioso, você pode começar com uma frase bem simples para essa pessoa que você confia. Eu estou me sentindo muito ansioso, muito ansiosa e eu só queria desabafar um pouco. Então, não precisa falar tudo o que você está sentindo, mas se você começar a iniciar aos poucos e falando aos poucos, você já vai tirando esse peso todo, tirando tudo que você está sentindo para fora, colocando para fora todas essas emoções. É tão difícil falar, porque também ter muitos pensamentos acelerados aí, colocar todos esses pensamentos em ordem é complicado mesmo, né? Você pode ter uma dificuldade. Então tente escrever. Escreva primeiro tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo, para você se organizar aí mentalmente e conseguir expressar isso para aquela pessoa que você confia. Se a praticar sua autocompaixão, você vai precisar entender que falar sobre a ansiedade é um ato de coragem. Coragem porque você está conseguindo expressar o que você sente. Você está conseguindo se mostrar vulnerável e ver que todos nós somos vulneráveis em algum momento da nossa vida. Então, olhar que você está conseguindo cuidar do bem mais precioso que é você. Você está conseguindo se abrir e ter espaço para esse autocuidado. Então, comece a praticar a sua autocompaixão. Falar de ansiedade não é fácil, eu sei, tá? Mas é necessário. É um ato de autocuidado, é um ato de amor próprio. Um passo em direção à cura. Quando a gente fala em cura, não quer dizer que você não vai mais ter ansiedade em nenhum momento da sua vida. A gente fala em cura é quando você ressignifica tudo que você sente, quando você consegue olhar
que é possível ter soluções aí para alguns problemas, quando você consegue olhar suas emoções e deixar só sentir e entender que elas passam, que tudo passa, que o que você está sentindo hoje, amanhã vai estar mais tranquilo, ou daqui a algumas horas vai estar mais tranquilo. Você conseguir entender que você está mal e que você precisa fazer alguma coisa para melhorar um pouco esse dia, para você não ficar pior. Então, quando a gente fala em cura, a gente está falando nesse sentido. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que você conhece, que está passando por esse momento, ou que precisa compartilhar isso com outra pessoa que é mais próxima. Então, compartilha isso e procure ajuda, procure alguém que você confie para falar. Converse aqui nos comentários comigo, a gente pode estar mais próximo também de conversar, de eu entender que momentos que você se sente mais ansiosa, mais ansioso, e o que você faz para lidar com a sua ansiedade hoje, tá bom? Beijos e até a próxima!